Neste vídeo, vamos mergulhar, versículo por versículo, nessa poderosa oração de dor, confiança e esperança que encontramos no Salmo 22. Vamos descobrir como Davi nos ensina a derramar o coração diante de Deus mesmo quando tudo parece perdido e como este salmo aponta para o cuidado fiel do Senhor em meio ao sofrimento. E veremos como essas palavras continuam a falar ao nosso coração hoje, trazendo consolo, esperança e direção. Fique até o final, porque além de uma reflexão profunda e transformadora, faremos juntos uma oração inspirada neste salmo, uma oração que pode renovar sua confiança, restaurar sua esperança e fortalecer sua fé mesmo nos momentos mais sombrios. Se você já se sentiu abandonado, incompreendido ou esmagado pelo peso das lutas da vida, este salmo é para você. Se você já orou e pareceu que o céu estava em silêncio, se você já chorou sem respostas, se já se perguntou onde está Deus em meio à sua dor, o Salmo 22 vai tocar fundo no seu coração. E vai te mostrar que, mesmo nos momentos em que parece que Deus se escondeu, Ele continua trabalhando para escrever uma história de redenção. Você está preparado para permitir como essa mensagem pode tocar profundamente o seu coração hoje? Ao longo desta primeira parte, vamos acompanhar Davi em sua jornada de dor e entrega, aprendendo a derramar nossa alma diante do Senhor sem medo, a clamar com honestidade e a confiar que Ele ouve cada palavra, mesmo quando a resposta tarda. Você será convidado a refletir sobre como tem lidado com os momentos de sofrimento e silêncio divino. Tem levado sua dor a Deus ou tentado enfrentá-la sozinho? Tem permitido que a angústia se transforme em oração ou apenas em desespero? Este é um chamado para transformar a dor em oração, o silêncio em confiança e a espera em esperança viva, confiando que o Senhor é capaz de converter nosso vale de lágrimas em vitória. Verso 1. Meu Senhor, por que me desamparaste? Por que te afastaste do meu clamor e das minhas súplicas? O salmista começa este cântico com uma expressão de dor profunda, expondo seu coração e sua angústia diante do Senhor. Sentir-se abandonado é uma experiência humana intensa, e Davi não esconde seu lamento. Ele nos mostra que é possível ser vulnerável diante do Criador, reconhecendo nossas necessidades e desesperos sem medo de julgamento. Essa abertura revela a intimidade do relacionamento com o Pai, onde podemos expressar o que sentimos. Ao fazer isso, aprendemos que a oração verdadeira não evita a dor, mas a leva à presença do Altíssimo. É um convite a confiar, mesmo quando a ausência parece esmagadora. A sensação de afastamento que Davi descreve é algo que todos nós podemos vivenciar em momentos de luta e provação. Ainda que o Criador esteja no controle de todas as coisas, Ele permite que enfrentemos momentos de aparente silêncio para fortalecer nossa fé. Essa experiência nos ensina paciência, perseverança e dependência total do Senhor. Quando sentimos que Ele está distante, somos desafiados a buscar Sua presença com mais intensidade, sabendo que Ele está atento a cada clamor. Essa vulnerabilidade inicial nos prepara para compreender a grandeza do Salmo 22. O salmista não ignora a dor, mas transforma o lamento em oração, lembrando que o Altíssimo é fiel e justo. Ele nos ensina que, mesmo em meio à aflição, podemos encontrar esperança e direcionamento ao nos aproximarmos do Senhor. Essa primeira expressão de abandono é, na verdade, um passo essencial para experimentar o cuidado e a intervenção divina em nossa vida. Ao refletirmos sobre isso, somos convidados a colocar nossa própria dor diante do Criador, com fé e sinceridade. Para refletir, como você lida com momentos em que sente que o Senhor está distante? De que forma a vulnerabilidade diante de Deus fortalece sua fé? Você consegue transformar seu lamento em oração sincera ao Pai? Verso 2. Meu Senhor, clamo de dia, mas não respondes, e de noite, mas não há descanso para mim. Aqui, o salmista revela a intensidade de seu clamor contínuo. Não se trata apenas de um momento de desespero, mas de uma experiência prolongada, em que cada dia e cada noite parecem envolver-se em silêncio. Ele nos ensina que a oração constante não garante conforto imediato, mas mantém a conexão com o Altíssimo viva e verdadeira. Esse verso nos lembra de que a perseverança na oração é fundamental, mesmo quando não vemos respostas imediatas. A fé não se mede pelo silêncio de Deus, mas pela coragem de continuar confiando em Sua presença. O desafio de Davi nos ensina que o Criador trabalha de maneira que muitas vezes não compreendemos. O silêncio pode ser um tempo de preparação, de crescimento interno e de fortalecimento do espírito.
Cada lágrima derramada, cada clamor feito com sinceridade, torna-se um instrumento de comunhão com o Senhor. Essa prática nos conduz a um amadurecimento espiritual que não poderia ser alcançado sem essas experiências de espera e confiança. Além disso, este verso reforça que o relacionamento com o Pai é real e intenso, e que Ele conhece cada detalhe de nossas dificuldades. O salmista não hesita em apresentar sua aflição, mostrando que a oração verdadeira não esconde os sentimentos, mas os transforma em diálogo contínuo com o Altíssimo. Essa atitude nos inspira a sermos honestos em nossa comunicação com Ele, confiando que mesmo o silêncio aparente do Senhor é parte do seu plano para a nossa vida. Para refletir, você consegue perseverar em oração mesmo quando parece não haver resposta? Como o silêncio do Senhor pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual? De que forma você pode tornar seu clamor mais próximo, sincero e constante ao Altíssimo? Verso 3. Mas tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Mesmo em meio ao clamor e à dor, o salmista lembra-se da santidade do Senhor. Davi reconhece que o Altíssimo é digno de honra e louvor, independentemente das circunstâncias. Essa lembrança traz perspectiva. Nossa aflição não diminui a glória do Pai, e seu trono permanece firme acima de todas as situações. A santidade de Deus nos inspira reverência e confiança, lembrando que Ele age com justiça e perfeição. Esse verso nos convida a centralizar nosso olhar no Criador, mesmo quando tudo ao redor parece instável. A fé cresce quando escolhemos louvar o Senhor em vez de nos desesperarmos diante da dor. A santidade do Senhor também revela que Ele é completamente separado do pecado e da injustiça. Enquanto experimentamos desafios e nos deparamos com injustiças, podemos confiar que Ele está acima de tudo e que Sua vontade é perfeita. Essa compreensão transforma nossa oração. Não clamamos apenas por alívio, mas nos entregamos à vontade do Altíssimo, sabendo que Ele é soberano e justo. Ao reconhecer o trono do Senhor entre os louvores de Israel, aprendemos que a adoração verdadeira não depende de nosso estado emocional, mas da verdade sobre quem Deus é. Davi nos mostra que louvar em tempos de dor fortalece o espírito e mantém viva a esperança. Essa prática diária de reconhecimento e gratidão ao Senhor nos prepara para perceber suas respostas, mesmo quando ainda não as vemos. Para refletir, como você pode manter o foco na santidade do Senhor mesmo em tempos de dificuldade? De que maneira reconhecer a soberania de Deus fortalece sua fé em meio à dor? Como o louvor pode transformar sua perspectiva diante das adversidades? Verso 4. Em ti confiam os nossos pais, confiaram, e os livraste. O salmista lembra que a confiança no Senhor não é novidade. Gerações inteiras se apoiaram nele e foram resgatadas. Davi nos ensina a olhar para a história da fé, para os testemunhos daqueles que confiaram no Altíssimo e encontraram livramento. Essa herança espiritual nos fortalece, mostrando que a fidelidade de Deus é constante, que sua proteção não muda com os tempos nem com as circunstâncias. Confiar nele é uma escolha de fé que atravessa gerações, e ao seguirmos esse caminho, participamos de um legado de confiança e vitória. Ao refletirmos sobre o livramento concedido aos antepassados, percebemos que o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Assim como Ele o salvou, pode também intervir em nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. Essa certeza transforma nossa oração. Não clamamos apenas por ajuda momentânea, mas colocamos nossa vida nas mãos daquele que jamais falha, sabendo que Ele é capaz de nos libertar de qualquer adversidade. Esse verso nos lembra de que confiar no Senhor é uma prática diária. A fé não se baseia apenas no que vemos, mas no caráter constante do Criador. Davi nos convida a repetir a confiança de nossos pais, afirmando que Ele é digno de todo louvor e esperança. Ao internalizarmos essa confiança, o medo e a ansiedade perdem espaço, e nosso coração se fortalece para enfrentar os desafios com coragem. Para refletir, como você pode se inspirar na fé de seus antepassados para confiar mais no Senhor hoje? Quais promessas de Deus você já experimentou em sua vida que reforçam sua fidelidade? De que forma a confiança no Senhor transforma sua perspectiva diante das dificuldades? Verso 5. A ti clamaram e foram libertos, em ti confiaram e jamais se decepcionaram. Davi nos lembra de que a confiança no Senhor gera resultados concretos. Os que clamaram a Ele foram libertos, e a esperança naquele que é fiel nunca se frustrou. Essa experiência de fé não é apenas histórica, mas um convite para vivermos o mesmo hoje.
Quando nos voltamos para o Altíssimo em oração sincera, encontramos força, direção e libertação. Cada clamor que fazemos com o coração aberto é ouvido, e nossa confiança é confirmada pela experiência pessoal do livramento. Este verso também nos ensina que a fidelidade de Deus não é limitada a certas circunstâncias, ele permanece constante em todas as épocas. Os que confiam nele não são apenas poupados de dificuldades, mas fortalecidos para enfrentá-las com coragem. Confiar é um ato de entrega que nos ensina paciência, perseverança e dependência do Senhor. O coração que se rende ao Criador encontra estabilidade mesmo quando o mundo ao redor parece instável e incerto. Ao refletirmos sobre a promessa de nunca se decepcionar, aprendemos que confiar no Senhor é mais do que esperar respostas imediatas, é abraçar a certeza de que Ele sabe o que é melhor. A fé transforma nossa percepção da realidade. O que parecia impossível torna-se oportunidade de glorificar o Altíssimo. Cada vitória e cada livramento servem como testemunho vivo da fidelidade de Deus, encorajando-nos a não vacilar diante das adversidades e a permanecer firmes em oração. Para refletir, de que maneira você tem experimentado a fidelidade de Deus em momentos de dificuldade? Como a certeza de que Ele jamais decepciona pode fortalecer sua confiança diária? Quais áreas da sua vida ainda precisam que você entregue totalmente ao Senhor em oração? Verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Neste verso, Davi expressa a profundidade de seu sofrimento e humilhação. Ele se sente pequeno diante dos inimigos, vulnerável e desprezado, reconhecendo que sem a intervenção do Altíssimo, sua condição seria desesperadora. É um lembrete poderoso de que até os escolhidos enfrentam momentos de fragilidade e rejeição. Mas, mesmo em meio à dor, a consciência da presença de Deus, que observa cada lágrima e cada clamor silencioso, pronto para erguer aqueles que confiam nele. O salmista nos ensina que não precisamos esconder nossas fraquezas diante do Criador. Reconhecer nossas limitações é o primeiro passo para experimentar o poder divino em nossa vida. A honestidade com Deus nos aproxima dele, permitindo que sua força se manifeste onde nossa própria força falha. A vulnerabilidade não é fraqueza diante do Senhor, mas sim um convite para sermos sustentados pela sua graça e proteção. Davi nos mostra que, mesmo quando nos sentimos desprezados ou rejeitados pelo mundo, nossa identidade verdadeira está no Senhor. Ele nos vê, nos valoriza e nos chama pelo nome. Essa consciência deve nos motivar a permanecer firmes em fé, sabendo que a opinião humana jamais pode superar o cuidado divino. Cada momento de humilhação torna-se oportunidade de glorificar aquele que eleva os abatidos e confunde os orgulhosos. Para refletir, como você tem lidado com momentos em que se sente desprezado ou ignorado pelo mundo? De que maneira reconhecer sua vulnerabilidade diante do Senhor pode fortalecer sua fé? Você confia que Deus vê e valoriza sua vida mesmo quando os outros não reconhecem seu valor? Verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, estiram os lábios, meneiam a cabeça, dizendo. Neste verso, Davi compartilha a sensação de humilhação diante daqueles que se opõem a ele. Ele se sente ridicularizado, alvo de zombaria e escárnio, como se seus sofrimentos fossem motivo de entretenimento para os outros. O salmista não esconde a dor causada pela injustiça humana, mas ao mesmo tempo expressa uma confiança silenciosa de que o Senhor observa cada gesto e cada palavra. Essa consciência transforma a dor em oração e clamor, reforçando que nenhum ataque humano pode sobrepor-se ao cuidado divino. O Salmo nos ensina que enfrentar a zombaria e a crítica não é motivo para desistir, mas para confiar mais profundamente na justiça e na proteção do Altíssimo. Quando nos sentimos desprezados ou ridicularizados, é natural que o coração se entristeça, mas Davi nos mostra que a fé verdadeira se mantém firme mesmo diante da hostilidade. Ele não procura vingança imediata, mas lança seu coração nas mãos de Deus, reconhecendo que somente nele reside a defesa segura. A humilhação pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Ao invés de permitir que a zombaria nos amargure, podemos escolher entregar nossas dores àquele que é justo e fiel. Deus transforma cada insulto em motivo para fortalecer nossa confiança nele, lembrando que aqueles que se mantêm fiéis à sua palavra jamais serão esquecidos. Assim, cada escárnio se torna uma chance de louvar aquele que ergue os abatidos e confunde os orgulhosos. Para refletir,
Como você reage quando enfrenta zombaria ou escárnio? De que maneira pode entregar suas dores e humilhações nas mãos de Deus? Você acredita que a proteção e a justiça divina superam qualquer ataque humano? Verso 8. Confiaram em Deus, deixem-no libertá-lo, livre-o, pois ele tem prazer nele. Neste verso, Davi expressa a tensão entre a expectativa humana e a confiança em Deus. Ele observa aqueles que apostam na própria força ou na injustiça alheia, mas reforça que a verdadeira libertação vem do Senhor. A confiança em Deus não é passiva, é um ato de entrega consciente, sabendo que aquele que ama e protege o justo nunca falha. Esse clamor evidencia que, mesmo cercados por ameaças, o coração do salmista permanece firme, reconhecendo que a providência divina é superior a qualquer poder terreno. O Salmo nos ensina que a fé exige coragem. Confiar em Deus diante da adversidade é reconhecer que os humanos podem tentar prejudicar, mas apenas aquele que sustenta o universo pode decidir o destino final. Davi nos mostra que depender do Senhor é seguro, mesmo quando tudo ao redor parece desesperador. Ao escolhermos depositar nossa esperança nele, somos capazes de enfrentar situações difíceis sem nos desesperar, sabendo que ele age conforme sua justiça e amor. A confiança em Deus transforma nossa perspectiva sobre a vida. Quando entregamos nossas preocupações e ansiedades a Ele, aprendemos a esperar pacientemente pelo seu tempo e sua ação. Esse verso nos convida a refletir sobre nossa própria fé. Estamos confiando em nossas forças ou permitindo que Deus seja nosso refúgio e libertador? A resposta a essa pergunta determina nossa paz interior e a forma como reagimos aos desafios. Para refletir, você tem depositado sua confiança em suas próprias capacidades ou no Senhor? Como pode fortalecer sua fé para entregar suas lutas nas mãos de Deus? De que forma reconhecer o prazer de Deus em nossas vidas muda nossa maneira de enfrentar os desafios? Verso 9. Pois tu és o meu refúgio, ó Senhor, tu me fizeste a tua herança. Neste verso, Davi revela uma entrega completa, reconhecendo Deus como seu abrigo seguro em meio às crises. Ele não se limita a pedir proteção, afirma que pertence a Deus e que sua herança é a vida orientada por sua presença. Essa confiança se traduz em paz interior, mesmo quando os inimigos cercam ou a situação parece desesperadora. A certeza de que Deus é seu refúgio fortalece o coração, permitindo que a fé supere o medo. Cada vitória e cada livramento são percebidos não como mérito próprio, mas como fruto da fidelidade do Senhor. O salmista nos ensina que reconhecer Deus como refúgio não é apenas uma frase poética, mas um compromisso diário de dependência. Quando os problemas se acumulam, a mente e o coração podem vacilar, mas a fé que repousa no Senhor permanece firme. Davi nos convida a meditar nessa segurança. A verdadeira proteção não vem das circunstâncias externas, mas da presença constante e da autoridade do Altíssimo em nossa vida. Essa herança mencionada por Davi também representa a bênção de viver alinhado com a vontade de Deus. Ser protegido por Ele implica em adotar princípios divinos e em confiar que toda experiência, boa ou ruim, faz parte de seu plano. A entrega completa transforma o medo em coragem e a dúvida em confiança, pois quem é guiado pelo Senhor nunca é abandonado. Para refletir, você reconhece Deus como seu refúgio mesmo em meio às tempestades da vida? De que forma você pode viver mais consciente de que pertence à herança de Deus? Como a certeza da proteção divina muda sua reação diante das dificuldades? Verso 10. Nas tuas mãos estão todos os meus caminhos. Tu me sustentas e não deixas que eu vacile. Neste verso, Davi expressa uma entrega profunda e total de sua vida ao Senhor. Ele reconhece que cada passo, cada decisão e cada situação estão sob o cuidado de Deus. Essa confiança é a base da paz interior, pois saber que o Altíssimo sustenta cada movimento permite agir sem medo. A consciência de que não estamos sozinhos diante dos desafios transforma a insegurança em coragem. Deus não apenas observa, Ele intervém, guia e fortalece, garantindo que o coração permaneça firme. O salmista nos mostra que confiar em Deus não é passividade, mas entrega ativa. Entregar nossos caminhos significa buscar orientação, alinhar pensamentos, palavras e ações à sua vontade. É um convite para caminhar com responsabilidade, mas sem ansiedade, sabendo que cada decisão é vigiada e amparada pelo Senhor. Essa confiança permite que possamos avançar mesmo em meio à incerteza.
Quando Davi fala que não vacilará, ele transmite a certeza de estabilidade e proteção. Essa firmeza é fruto da dependência do Senhor, que segura nossas mãos quando fraquejamos. É uma segurança que vai além da lógica humana. Mesmo quando o caminho parece incerto ou as dificuldades parecem insuperáveis, aqueles que confiam nas mãos de Deus permanecem inabaláveis. Para refletir, você entrega realmente todos os seus caminhos nas mãos do Senhor ou ainda tenta controlar algumas coisas sozinho? De que maneira essa confiança em Deus pode transformar suas decisões diárias? Como você pode lembrar todos os dias que não está sozinho e que Ele sustenta cada passo seu? Verso 11. Não me deixes à mercê dos inimigos, não me abandones nas mãos dos que me cercam. Davi, aqui expressa uma necessidade profunda de proteção e socorro. Ele reconhece que sem a intervenção do Senhor, a vida se torna vulnerável diante daqueles que planejam o mal. Este verso mostra que confiar em Deus também é reconhecer nossa dependência dele em tempos de perigo. O salmista não se envergonha de pedir ajuda, demonstrando que é correto buscar refúgio no Criador, sabendo que ele é a fortaleza que nunca falha. Essa súplica reflete uma intimidade verdadeira com o Senhor. Davi fala com liberdade e sinceridade, expondo suas fraquezas e medos. Essa transparência é um exemplo para nós. Levar nossos receios e ameaças ao Senhor nos fortalece. Quando colocamos diante dele nossas situações mais desafiadoras, encontramos coragem e direção. Além disso, este verso mostra que a proteção divina é abrangente. Deus não apenas guarda fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. Ele mantém nosso coração firme, nossa mente clara e nossos passos seguros. Reconhecer isso nos leva a uma dependência saudável, onde não nos iludimos pensando que podemos enfrentar tudo sozinhos. Para refletir, você tem levado seus medos e ameaças mais profundos ao Senhor com sinceridade? Como a consciência da proteção divina muda sua forma de encarar os desafios diários? De que maneira você pode permanecer firme sabendo que o Senhor guarda seus caminhos? Verso 12. Eles cercaram-me como leões, espalhando-se ao redor, rugindo e dilacerando. Neste verso, Davi descreve a intensidade da perseguição que enfrenta, usando a imagem poderosa de leões. Ele mostra como o perigo é real e iminente, ameaçando sua vida e sua paz. A metáfora reflete não apenas ataques físicos, mas também desafios emocionais e espirituais que cercam aqueles que confiam no Senhor. É um chamado para reconhecermos que, mesmo nos momentos mais temerosos, Deus está atento à nossa situação. A força desta descrição nos lembra de que a vida de fé não está isenta de conflito. Há momentos em que nos sentimos cercados por problemas, críticos ou circunstâncias adversas que parecem inevitáveis. O salmista nos ensina que, diante dessas situações, devemos manter o olhar no Criador, sabendo que Ele tem poder para proteger e livrar. Além disso, o rugido e a ferocidade dos inimigos ressaltam a urgência do clamor a Deus. Davi não se esconde do perigo. Ele se volta para o Senhor em confiança absoluta. Essa postura nos inspira a sermos proativos em nossa oração, buscando a intervenção divina com fé firme e coração aberto. A narrativa também enfatiza que a presença de Deus transforma a ameaça. Quando Deus está conosco, mesmo os mais temíveis leões perdem sua força. O salmista nos convida a viver com essa convicção: o Senhor é nossa proteção e nenhum ataque pode prevalecer contra aqueles que nele confiam. Para refletir, como você reage quando se sente cercado por situações difíceis ou pessoas hostis? De que forma a presença do Senhor muda a percepção do perigo em sua vida? Você tem buscado a Deus com urgência quando se sente ameaçado ou intimidado? Verso 13. Abriram a boca contra mim, como um leão que despedaça e ruge ferozmente. Neste verso, Davi continua a descrever a agressividade dos seus inimigos, comparando-os a um leão faminto que ataca sem piedade. A metáfora reflete não apenas ataques físicos, mas também calúnias, críticas e difamações que podem nos cercar. É um retrato da sensação de vulnerabilidade que muitas vezes sentimos quando enfrentamos oposição intensa. Ao mesmo tempo, o salmista nos mostra que essa consciência da ameaça é um convite a buscar a proteção do Senhor com urgência e confiança. A intensidade da imagem enfatiza a necessidade de dependência de Deus. Ninguém pode nos proteger completamente sozinho diante de inimigos tão determinados.
é a intervenção divina que garante nossa segurança e paz. O Salmo nos ensina a reconhecer a soberania do Senhor, que é maior que qualquer força contrária que possamos enfrentar. Além disso, a força da metáfora ressalta a realidade do sofrimento humano e espiritual. Davi não minimiza a dor ou o perigo, ele a enfrenta com honestidade, demonstrando que podemos apresentar nossos medos e angústias diante do Criador. Essa postura nos inspira a sermos transparentes em nossa oração e a confiar plenamente em sua providência. Este verso também nos lembra de que, mesmo cercados por aqueles que parecem implacáveis, a presença de Deus transforma a situação. Aqueles que o buscam em fé não são abandonados. Mesmo quando os inimigos rugem, o Senhor mantém sua proteção sobre seus filhos. A fé é o escudo que nos permite permanecer firmes diante da adversidade. Para refletir, de que maneira você reage quando se sente atacado por palavras ou ações de outros? Como a confiança no Senhor pode transformar sua perspectiva diante de ataques e injustiças? Você tem levado seus medos e vulnerabilidades a Deus em oração sincera? Verso 14. Como água se derrama, assim se espalham todos os meus ossos. O meu coração se derrete como cera, e a minha força se seca como um vaso quebrado. Davi aqui descreve de maneira intensa o efeito que o sofrimento e a perseguição têm sobre seu corpo e espírito. Ele utiliza imagens vívidas para mostrar como a aflição pode nos enfraquecer, tanto fisicamente quanto emocionalmente, fazendo com que até nossa vitalidade pareça se esvair. Essa honestidade nos inspira a reconhecer nossas próprias fragilidades e limitações diante das adversidades. O salmista nos mostra que o sofrimento não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. Sentimentos de desespero, angústia e vulnerabilidade são expostos sem medo, ensinando-nos que podemos apresentar nossas dores ao Senhor sem máscaras. Reconhecer nossas limitações é o primeiro passo para buscar a força verdadeira que vem do alto. Além disso, a metáfora da cera derretendo e do vaso quebrado nos lembra de que, sem a intervenção de Deus, nossas próprias forças são insuficientes para enfrentar as crises. Essa realidade nos direciona a depender do Senhor, que sustenta, renova e restaura aqueles que o buscam. O verso também nos convida à esperança, mesmo diante da fragilidade. Ao percebermos nossa vulnerabilidade, somos levados a confiar que Deus é a fonte de refúgio, força e restauração, capaz de transformar nossos momentos de fraqueza em oportunidades de fortalecimento espiritual. Para refletir, como você lida com momentos de fraqueza física ou emocional? Você tem buscado a força do Senhor nos momentos em que se sente esgotado ou desanimado? De que maneira o reconhecimento de suas limitações pode aproximá-lo da presença de Deus? Verso 15. O meu coração está derretido como cera, dentro de mim, as minhas forças se secaram, a minha língua se cola ao meu paladar, e tu me colocaste na poeira da morte. Davi continua descrevendo sua profunda aflição, mostrando como o sofrimento extremo afeta não apenas o corpo, mas também a alma. Ele transmite a sensação de exaustão total, quando até a comunicação e os movimentos básicos se tornam difíceis. Esse verso nos permite compreender que, em nossos momentos de maior vulnerabilidade, somos chamados a levar tudo ao Senhor, sem esconder nossas dores ou nossas limitações. O salmista não poupa detalhes ao mostrar a intensidade de seu sofrimento, permitindo que cada leitor se conecte com a experiência humana de fragilidade. Sentir-se sobrecarregado, sem forças ou sem meios de se sustentar, é algo que todos enfrentamos em algum momento da vida, e Davi nos lembra de que é legítimo levar essas emoções a Deus. Além disso, a expressão na poeira da morte evidencia o perigo real e iminente que Davi sente, aproximando o leitor da compreensão da gravidade de suas circunstâncias. É nesse ponto que a fé se torna essencial. Mesmo em situações extremas, a confiança em Deus se torna a âncora que mantém a esperança viva. Este verso também nos desafia a perceber que a vulnerabilidade não é sinal de fracasso, mas oportunidade de dependência e intimidade com o Senhor. Quando reconhecemos nossa fragilidade, abrimos espaço para que Deus nos fortaleça, console e sustente. Para refletir, como você reage quando se sente completamente esgotado ou sobrecarregado? Você tem buscado o Senhor nos momentos em que suas forças parecem insuficientes? De que maneira o reconhecimento de sua vulnerabilidade pode aproximá-lo mais de Deus? Ao refletirmos sobre os 15 primeiros versos do Salmo 22,
somos convidados a mergulhar na profundidade do clamor humano diante das dores mais intensas, dos desafios que parecem insuportáveis e do sentimento de abandono que, às vezes, nos assola. Davi nos ensina que não há vergonha em derramar diante do Senhor nossas lágrimas, nossos gritos silenciosos e até o desespero mais profundo. Cada palavra de aflição revela a sinceridade de uma fé que não se rende, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar e a esperança vacilar. Esta primeira parte do Salmo 22 nos chama a olhar para nossa própria vida e examinar a maneira como levamos nossas angústias diante de Deus. Será que temos confiado nele em nossos momentos de dor, ou tentamos carregar sozinhos o peso das adversidades? Que cada lágrima derramada, cada súplica sincera e cada sentimento de solidão nos aproxime mais do coração do Criador, fortalecendo nossa confiança, renovando nossa esperança e lembrando que Ele é o refúgio seguro, a presença constante que sustenta até nos dias mais sombrios. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus quer nos entregar, te convido a orar o Salmo 22 por mais 6 dias. Leia cada versículo como uma conversa profunda com o Criador e permita que Ele fortaleça em você o desejo de viver uma fé prática, visível nas atitudes, nos compromissos mantidos e no amor ao próximo, confiando que Ele é nosso refúgio e aquele que cumpre suas promessas para os que nele esperam. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração especial inspirada no Salmo 22. Volte a ela sempre que quiser se lembrar de que a presença de Deus é real na vida daqueles que confiam em seu nome, que não se abalam mesmo diante das dificuldades e que fazem da dependência do Senhor o fundamento de cada vitória. Oração inspirada no Salmo 22, versos de 1 a 15. Deus Todo-Poderoso, venho a Ti neste momento com o coração aberto, trazendo minhas dores, medos e angústias. Assim como Davi, sinto em minha alma momentos de desamparo, de fome e de exaustão, e sei que só em Ti posso encontrar conforto e força. Senhor, fortalece minha fé para que, mesmo diante das lutas mais intensas, eu possa confiar plenamente na Tua fidelidade e na Tua presença constante. Pai amado, ensina-me a levar cada clamor, cada lágrima e cada palavra não dita diante de Ti, sabendo que Tu compreendes cada detalhe da minha vida. Transforma minha vulnerabilidade em intimidade contigo, e minha dor em confiança. Que eu possa aprender com o exemplo de Davi a não esconder minhas dificuldades, mas a trazer tudo a Ti com sinceridade e fé, reconhecendo que és meu refúgio e sustentador. Senhor, que este salmo seja um lembrete poderoso de que mesmo nas horas mais sombrias, Tu estás comigo. Que cada sentimento de abandono seja preenchido pela certeza do Teu cuidado, que cada angústia encontre paz em Tua presença, e que cada fraqueza se transforme em dependência confiante de Ti. Que eu possa viver com coragem, esperança e fé, sabendo que, mesmo em meio ao sofrimento, Tu és a minha força e libertação. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que, mesmo em meio às dificuldades e desafios do dia a dia, Deus é aquele que fortalece, protege e concede vitória aos que confiam nele. Que possamos, juntos, aprender a confiar cada vez mais no poder do nome do Senhor e a viver com esperança, mesmo diante das batalhas da vida, sabendo que toda vitória vem dele. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando reflexões profundas sobre os Salmos. Ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração, para que possamos interceder por você com fé e carinho. Que o Senhor fortaleça seu coração, ilumine seus passos e te ajude a aplicar diariamente os ensinamentos do Salmo 22. Que você viva com confiança, reconheça a presença de Deus em cada vitória e celebre cada bênção concedida pelo Senhor. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus negócios.